Você já se perguntou por que que Jesus é chamado de filho de Davi? Você já teve essa curiosidade? Não? Então esse vídeo é para você. Muitas vezes, quando a gente lê a palavra, a gente não para analisar certo tipo de palavras, certo tipo de termos. Isso é comum. Só que quando o cristão para analisar certo tipo de palavras, isso pode fazer uma grande diferença na caminhada cristã. Fica no vídeo que eu vou explicar para você o significado deste título que foi dado para Jesus. Jesus, filho de Davi. Olá, bem-vindos ao canal Bíblia e Promessa. Eu me chamo Rafaela, tudo bem com você? Quando o cristão para analisar certo tipo de palavras, isso pode fazer uma grande diferença na caminhada cristã. Este termo, filho de Davi, ele tem um contexto histórico e ele vai se remeter à época do rei Davi. Esse termo, filho de Davi, tem um significado profundo e é muito importante para o povo de Israel. Tanto é que quando Jesus veio, ele foi chamado de filho de Davi, e isso tem um contexto histórico. Lá da época do rei Davi, o que aconteceu? Deus fez uma promessa. O rei Davi, para quem não sabe, ele foi um rei muito importante lá da época de Israel, lá do Antigo Testamento. E Deus, naquela época, fez uma promessa para o rei Davi. Você lembra dessa promessa? Deus prometeu ao rei Davi que a sua linhagem, do seu trono, jamais acabaria. Então, essa promessa, ela é divina. E este termo, este título que foi dado a Jesus, filho de Davi, é um título divino. Não foi inventado por ninguém. Esta promessa, ela pode ser encontrada em passagens bíblicas, como em 1 Samuel, deixa eu olhar aqui. Não, desculpa. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Essa passagem aponta para o Messias, que seria Jesus. O Messias, aquele que restauraria Israel. O cumprimento da profecia no Antigo Testamento a gente pode ver também em Isaías. Em Isaías, capítulo 11, versículo 1, e também lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Todas essas passagens bíblicas apontavam para o Messias, aquele que restauraria Israel. Então, a linhagem de Davi, ela apontou para a vinda do Messias. E todos naquela época ficavam aguardando essa promessa. Porque Deus falou, Deus prometeu para o rei Davi que a sua linhagem jamais perderia o trono. Então, todos ficaram aguardando essa promessa. Eles sabiam que Deus iria enviar um rei justo. Quando Jesus andou aqui na terra, que o povo começou a chamar Jesus de filho de Davi, tem até aquela passagem, né? Que fala, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Então, quando eles falavam essa frase, filho de Davi, eles estavam reconhecendo o cumprimento da palavra, da promessa do Senhor. Este título, Jesus, filho de Davi, ele é muito importante para a fé cristã. Por quê? Porque quando você para e reconhece também esse título como filho de Davi, para a sua fé, isso é de extrema importância. Porque olhando para trás, você vai ver que uma promessa que Deus fez ao rei Davi se cumpriu. Isso quer dizer o quê? Que esta frase, esse título, impacta profundamente a sua fé. Você pode ter certeza que ele é fiel para cumprir com a promessa dele. Você, como um cristão,
deve confiar nas promessas que Deus fez para você. Assim como Deus cumpriu a promessa que iria enviar o Messias, aquele que restauraria o reino de Israel, que essa promessa, ela traz um impacto até os dias de hoje. Isso quer dizer que a promessa não foi para um povo específico, foi para toda a humanidade. Jesus veio para libertar toda a humanidade. E este título, Jesus, filho de Davi, é um lembrete para toda a humanidade de que o Salvador, ele é fiel para cumprir. Este fato traz muitas reflexões na vida de um cristão. Hoje vimos que o título Filho de Davi não é um título apenas bonito, mas sim um cumprimento das promessas de Deus. Não só para o povo de Israel, lá atrás da época de Davi, não. Mas é um cumprimento das promessas de Deus para nós hoje. E isso faz total diferença quando você para refletir sobre este título. Filho de Davi. Ele é o Salvador de toda a humanidade, que traz paz e alegria em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, é só clicar aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui do nosso canal Bíblia e Promessa. Comente aqui embaixo se você já sabia porque Jesus era chamado de Filho de Davi. Quando você ouvir esse termo, Filho de Davi, lembre-se que está se referindo a uma promessa que Deus fez ao rei Davi, que Deus disse para ele que a sua linhagem jamais sairia do trono. Então, meus queridos, chegamos ao final deste vídeo. Cresça na fé, continue confiando no Senhor, porque Ele nunca falha. Até o próximo vídeo.